Uma saudação amiga a você, colega aí inscrito no canal. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela deferência. A você advogado, a você contador, a você ilustre membro da nossa escola. Você também que participa de outras atividades, essa escola de conhecimento. E esse canal que é aberto aí ao debate, ao conhecimento, o ratiocinante sciente, ou seja, o termo qual fala da ciência do raciocínio, não só contábil, que é o termo estrito, mas especialmente também em geral, ou seja, o conhecimento racional, filosófico, religioso, que faz parte da vida do ser humano. Essa escola e este canal, ele tem como missão servir não só a classe contábil, mas ao ser humano em aprendizados gerais e em manifestações que lhe agradem. O tema que eu vou comentar, fazer um comentário breve, é sobre o princípio da essência sobre a forma, que nós faremos aqui só uma breve argumentação. Caso você, antes de mais nada, se inscreva no canal, caso você goste dessa informação, você divulgue junto aos seus colegas e amigos. Então, o tema essência sobre a forma parece dizer que é igual ao método fenomenológico criado por Edmund Husserl. Só que na realidade, quando o Dr. Edmund fazia esse conceito de essência sobre a forma, ele traduzia nada mais, nada menos que uma capacidade de abstrair ou de absorver conhecimento de fora. Então, o processo o qual eu consigo absorver algo de fora, aprender aquele elemento, transformá-lo em raciocínio e transformar em elemento intelectual meu, nós vamos conceber na sua origem do termo como método fenomenológico, embora o termo fenomenológico pode indicar também o estudo dos fenômenos, tá certo? Em contabilidade vai ter essa dicotomia, divisão. Pois bem, alguns comentam que ele é o criador do método de essência sobre a forma. Na realidade, esse método começa na física, quando os autores começavam a entender, ou tentaram, a saber como seria a realidade na matéria, o movimento que acontecia na matéria, o que é a matéria. A luz é matéria, tem matéria na luz. Então, na busca desse conteúdo, dessa essência, passou a se utilizar o princípio da essência sobre a forma. Podemos dizer que seria um princípio, mas na realidade nós sabemos que a essência é um princípio, que o termo essência vem daquilo que é essencial, ou a substância. Ou a substância existe em todas as matérias conhecidas. Deus é a substância primária, o mundo espiritual é composto de substâncias espirituais, o mundo material de substâncias materiais e assim por diante. Em filosofia, nós vamos estender o conceito da substância a tudo aquilo que subsiste. Em contabilidade, o termo veio pronto, porque nós temos toda essa riqueza que veio não só da física, também da filosofia com Aristóteles, que falava que o homem deve buscar a verdadeira essência das coisas, E automaticamente, com essa vulgarização da busca dessa essência, porque a essência é o princípio, mas se falou vulgarmente que a essência sobre a forma seria um princípio, ou seja, na realidade das coisas, prevaleceria esta mesma realidade por sobre alguma forma de demonstração. Então, em matéria contábil, por exemplo, a realidade do fato ela é acima da forma informativa. Então, vale ao contador apenas a informação? Não. Na realidade, vale o que existe por sobre a informação, que é a qualidade patrimonial, é a riqueza que está embutida ali, o aspecto financeiro, o aspecto lucrativo, o equilíbrio. É dentro da informação das formas que nós temos as realidades fenomênicas que acontecem no fenômeno, que acontecem no patrimônio, o que forma o fenômeno geral. Pois bem, meus queridos, a mesma forma de substância foi utilizada por Masi para amparar a filosofia do patrimônio, porque quando você pega aquilo que subsiste em uma coisa, é aquilo que realmente é. Então, a parte que realmente pertence ao patrimônio, que ele chamava de substância, ou seja, aquilo que subsiste, estaria envolvida aos investimentos. É a parte própria da empresa que estaria aplicada.
E então essa substância, né, estaria em contraposto uma contrassubstância, que é uma substância de terceiros, que seriam as dívidas ou endividamento, e o contraposto dessas duas formaria a substância que realmente seria líquido, a substância real, que eles chamam de situação, mas na realidade é o subsiste, ou seja, aquilo que subsiste sobre aquilo que a empresa realmente investiu, ou se impregnou, né, ou se aplicou, empregou de riqueza, com aquilo que foi empregado de fora. Contraposto dos dois, nós temos a essência, que seria o capital próprio, o patrimônio líquido, que é utilizado em muitas avaliações de empresas. Então, esse termo essência sobre a forma, a parte essência, já havia no patrimonialismo. O IASB, mais ou menos na década de 90, chama esse princípio de fundo sobre a forma. Em certa maneira, não estaria errado. O que está no fundo? O que está no profundo, na profundidade, sobre aquela forma, né? É a mesma coisa que essência sobre a forma, mas com um termo mais americanizado, fundo, né? Apesar que o termo fundo pode ser físico, fundo do baú, fundo de uma caixa, né? Fundo de um armário, caixão fundo, umas coisas assim, buraco fundo, envolve mais a parte física do que necessariamente a parte filosófica. Pois bem, meus queridos, fora essas versões que nós tivemos na filosofia, com outro viés para a interpretação desse sobre a forma, também a parte física, onde começa mesmo esse princípio, e aí nós penetramos na parte principal, contábil, que vem da doutrina patrimonialista. Nós sabemos que para ter uma forma, a essência tem que vir primeiro. Essa é a primeira interpretação do princípio da essência sobre a forma. Então, se eu tenho uma realidade informada ou formada, eu tenho que ter uma essência que é a base dela. Qual que é a principal fonte da contabilidade? É o fenômeno patrimonial. Se eu não tiver essa essência, eu não tenho a forma. Se eu não tiver a realidade do patrimônio, não há formas. Então as demonstrações não serviriam para nada. Essa ideia que a forma por si pode se embasar, pode ser criada com a sua própria capacidade, ou seja, a criação de reservas ocultas ou de geração espontânea de ativo, ou de fundos de comércio por valores que não existem ou estão no mercado, mas não existem no patrimônio, ela seria forma sobre a forma, é falsa, totalmente falsa. O princípio já refuta automaticamente qualquer manipulação da forma que não tem essência. Então, por exemplo, eu tenho uma ação de outra empresa, há uma cotação. A cotação fez subir essa ação 4 vezes mais. Mas houve dividendo desse valor? Não houve. Essa ação está valorizada, mas eu vendi. A ação também não vendi. Capital próprio subiu, eu equivali patrimonialmente a ação. Beleza, aconteceu ainda. Agora, a cotação, que não houve venda, não houve nada em realidade patrimonial, se eu julgar em conta de valor de mercado, eu estou indo contra o princípio. Então, por mais que a turma dos organismos impositivos e normativos quisesse revogar os princípios da contabilidade, como se um princípio pudesse ser revogado, que o princípio é o conceito primário, se eu revogo o princípio, eu destruo totalmente a ciência. Então, essa argumentação de alguns que dizem que o princípio é revogado é conotação de gente que não sabe o que é um princípio, ou de gente que não entende nada de teoria do conhecimento. Ou de alguns que fazem isso propositalmente. Por quê? Porque vendem as consciências. Então, essa afirmação é falsa. Um princípio, ele existe primeiro. Ninguém tem condições de destruir o primário. Nem o ser supremo, porque a realidade está aí. Alguém tem condições de mudar a substância primária? Ou a realidade do espaço-tempo? Não tem. Então você tem condições de mudar os princípios de uma ciência? Também não, porque são os conceitos primários. No momento que eu destruo o fundamento de uma casa, a casa rui. E não há casa mais. Então essa ideia que houve revogação de princípio é falsa. Começa por aí, né? Mas como eu tinha dito, tentar revogar o princípio para criar a partir de formas, outras formas, com o subsídio unicamente de uma norma ou de uma regra de um grupo político, também é falsa. Não há forma de forma necessariamente. Não há forma que vem da forma. A forma, para existir, ela tem que ter uma essência. Por exemplo, a mesa. Para existir a mesa, eu tenho que ter a madeira. O livro. Para ter o livro,
eu tenho que ter o papel ou o conhecimento, na verdade. O papel, aliás, é a forma do livro, né? Eu abro o livro aqui, ele está escrito dessa maneira aqui, quer dizer, a forma está aqui, as letras. Agora, qual que é a essência do livro? É o conhecimento. Então, eu não tenho necessariamente forma da forma. Eu tenho que ter uma essência para ter a forma. Então, eu não posso ter uma conta de uma outra conta de um valor que não tem essência. Não tem substância. Se eu fizer isso, é manipulação. Os pais da doutrina de fraudes, especialmente no mundo, foi o Dr. Renne, que era um alemão. Esse doutor, ele fala abertamente que a manipulação da forma é uma fraude. Então, se eu pego a forma e altero ela, sem ter uma realidade fenomênica ou uma essência patrimonial, é falso. É meramente ajuste de contas. Eram os erros que haviam na época das indexações de correção monetária. Muitos dizem, e de alguma forma não está errado, que os balanços sem a correção monetária são balanços desatualizados. Em certo ponto, no aspecto gerencial, não está errado, não. Não estaria errado, não. Agora, no aspecto formal, o método de indexação com o método de ajuste também era falso. Isso que eles não dizem. Que, por exemplo, como é que eu vou dizer que ajustar um indexador de São Paulo, uma cidade de Minas Gerais, estaria correto? Ou se eu utilizasse o indexador, que nada mais é que uma mescla de médias, para saber um valor numa metodologia diferente, aplicaria-se em Minas Gerais. Ou então também utilizasse a métrica no ativo imobilizado ou no patrimônio líquido, porque dizia que o capital de giro se atualizava naturalmente. Ora, se eu fizesse isso, eu poderia criar resultado. Então, essa forma, gerencialmente, poderia ser aceita na contabilidade simulada. Agora, na base técnica, não. Porque você criaria dividendo com base em lucro inflacionário. Você poderia criar uma rentabilidade com base em lucro inflacionário. Por exemplo, a reavaliação, no caso, que era nada mais que forma, tentando achar uma essência, mas que no fundo havia uma certa manipulação, mesmo com laudo pericial, esse tipo de tática também poderia gerar uma capitalização artificial. Até que teve uma alteração da lei na época, né, da reavaliação, para evitar que ela fosse utilizada como um elemento de absorção de lucro. Mas até então, e até tem livros de contabilidade depois dessa lei que falavam da possibilidade, que contabilmente é a possibilidade de fazer da reserva uma absorção do prejuízo ou um aumento do lucro, né? Mas aí desconhecendo esses trabalhos, especialmente do professor Florentino, sobre a questão de auditoria da reserva de reavaliação. Mas, pois bem, mas essa ideia de criar uma forma com base numa taxa de mercado que não tem realidade patrimonial é falsa. É falsa. Por quê? O mercado em si não é fonte do conhecimento contábil. Em si, não. O mercado em si é um elemento abstrato. O que o mercado é? Pode ser o meu celular, pode ser um site, pode ser um blog, pode ser uma sala de aula, pode ser um escritório, tal qual também pode ser o mercado qual eu vou comprar uma maçã, vou comprar uma verdura. Então o mercado é um conceito abstrato, ele pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Quando há uma incerteza de definição, você tem uma abstração no sentido de subjetivização da definição. Ou seja, a definição fica aleatória, fica subjetiva e pode ser muita coisa. Então, no caso aí, a questão de utilizar o mercado em si como base da informação contábil é errado. A essência da contabilidade não é mercado, é o fenômeno patrimonial, que é o erro que existe em todas as possíveis normas que revogaram os princípios gerais, mas ainda, por uma questão de estratégia, não sei se foi uma tolice ou uma ignorância, porque para eles tentarem recomendar o que estava errado, eles tinham que destruir o princípio de descer sobre a forma. Eles não revogaram esse princípio, apesar que eles não têm capacidade de revogar nada. O princípio é uma regra irrevogável, não sujeita a contradição, porque é um conceito primário. Eu não tenho como destruir o princípio. Você tem como destruir a Deus, destruir a realidade concreta, é impossível fazer isso. Então a mesma coisa, os princípios de uma ciência não podem ser revogados, porque eles são os fundamentos da ciência. No momento que eu tento revogar, eu vou recriar a ciência a minha imagem e semelhança.
Então seria muita ousadia e também muita ignorância e muita altivez de alguns quererem refazer a contabilidade como se eles fossem os autores, esquecendo os verdadeiros autores. Tá certo? Então, por uma questão de tolice, não revogaram o princípio do fundo sobre a forma, excesso sobre a forma. E ele praticamente contradiz todas as ideias que falam que o valor de mercado por si seria valor contábil. E não é verdade. Não é verdade. Aí você me diz o seguinte, professor, como é que eu atualizo um balanço? Perfeitamente. O mercado vai se movimentar, só que a movimentação dele por si não me importa. Mas no momento que essa pressão externa chega na empresa e movimenta e dinamiza o patrimônio, ali eu faço o registro. Então, o valor de mercado, na realidade, esse é o conceito que eu uso dos meus livros. Ele é patrimonializado. Quando acontece esse processo, de fora para dentro, ele se transforma no elemento de relação lógica. Ele transforma na essencialidade do patrimônio. É um fenômeno patrimonial. Houve uma necessidade, com uma determinada finalidade, o meio se materializou, tem uma função e acontece em forma sistemática, uma relacionando-se com a outra função ou com outro conjunto de sistemas. Então, nesses casos, aí nós temos a contabilização do valor de mercado dentro do patrimônio. Por quê? Porque ele se transformou em patrimônio. Então, a ação de outra empresa, que eu dei exemplo anteriormente, eu tenho uma ação de outra empresa, ela valorizou 3, 4, 5 vezes mais no patrimônio, no mercado. Mas eu não a vendi, eu não faço nada. Posso fazer a equivalência patrimonial dela. Mas a questão de avaliar a cotação e pôr como reserva de ágio é falsa, é forma de forma. Porque o valor de mercado não é patrimonial. Isso é uma coisa lógica. Se alguém falar que o valor de mercado é patrimonial sem ter um fato para juntar as duas coisas, está mentindo. Não sabe fazer correlação de fatos ou de contextos de visão. Não sabe fazer isso. É pessoa que realmente é totalmente descaracterizada de conhecimento básico de raciocínio. Então, quando essa ação, ela valorizou 5 vezes mais, ao vendo ela nesse preço, venda de ações, caixa ou banco, aí eu tenho o valor de mercado transformado em patrimônio. Houve o fato se integrou no sistema reditual, o sistema reditual vai se integrar no patrimonial, vai ser apurado o resultado, aí eu tenho um fenômeno patrimonial. Nesses casos, o valor de mercado tem valor dentro do patrimônio. Tirando isso, se eu pegar um ativo, eu vou pegar um ativo conforme a capacidade futura ou expectativa do caixa dele. Só que a realidade não é essa. A realidade é essa. Por exemplo, a Coca-Cola. Se a Coca-Cola tem lá 100 vezes mais o valor do ativo dela, quem que vai comprar essa marca 100 vezes mais? Porque o valor da imaterialidade da marca, ela está ligada ao patrimônio físico também. Porque não adianta nada você ter a marca vale 100 vezes mais, numa estimativa vale. Mas como é que eu vou vender a marca com aparelhagem para fazer o produto fora disso? Então não tem como separar esses dois elementos. Se eu separar essa questão de duas essências que estão, vamos dizer, correlacionadas, a essência material com a imaterial, eu destruo, no caso, a visão também da unidade das coisas, né? Que, por exemplo, o homem é o corpo, alma, espírito. Ele está junto nisso aí, não tem como separar isso. De uma forma, o ser não se separa. Então, se eu tenho uma empresa, a Coca-Cola, a marca Coca-Cola, ela pode ser estimada em 1000 vezes mais, mas ela está separada do patrimônio da Coca-Cola. Como é que você vai pagar 100 vezes mais uma marca que está estimada, sendo que o ativo dela lá, sei lá, é 100 vezes menos? Então, você pode até pagar uma diferença do aviamento, mas, obviamente, vai ter uma discrepância. Ninguém vai comprar uma marca fora da aparelhagem ou dos meios de produção ou das instrumentárias para fazer aquela marca. Para fazer aquela marca produzir. É impossível fazer isso, né? Então, aí no caso há um distúrbio de interpretação, porque quando você pega a expectativa do ativo, que é uma questão gerencial, né, com o valor real do patrimônio, você não pode misturar as duas coisas, vamos dizer assim, e dizer que você vai contabilizar aquela expectativa. Você não faz isso.
Eu vou contabilizar. Já pensou se a Petrobras ou a Coca-Cola jogar a marca lá? Ela vai ter que fazer uma contraposta de crédito. O problema não é reconhecer que há valor a mais, o problema é jogar isso no balanço. O que vai ser, por exemplo, de uma empresa que tem um patrimônio líquido 100 vezes mais, um ativo intangível 100 vezes mais do ativo total, né? Você vai pegar aquela reserva de aço e vai fazer o que com ela? Você vai lançar ações com ela? Você vai jogar no lucro? Aí está a porta aberta para a fraude. Porque no momento que eu tenho estimativas de uma imaterialidade que não bate necessariamente com o fenômeno patrimonial, eu posso criar valor de forma com base numa essência que eu estimei. Pode ser até verdadeira em questões de função, mas para formalizar ela é complexa. Já pensou se numa faculdade você contabiliza o gênio ou a inteligência de cada um dos professores? Você vai ter que jogar na conta de reserva. O que você vai fazer com essa reserva? Você vai jogar no capital social? Você vai jogar no lucro? Então, quer dizer, esse que é o problema. A questão é fácil falar. A expectativa do valor do ativo futuro é uma essência. Concordo. Agora, para contabilizar o balanço formal, não. Se você não comprou aquele elemento, não houve um fato patrimonial real. A Coca-Cola tem a marca 100 vezes mais, mas eu comprei a marca com a empresa por 10 vezes o valor do ativo. Aí beleza, houve uma formalidade. Né? Vou registrar lá os 10% do ativo total e os 9% que eu comprei da marca. E vou amortizar em 10 anos conforme a norma recomenda. Que aí é controvérsia também, mas a norma recomenda isso. O goodwill adquirido em 10 anos. Né? Não sei se alterou para 20, mas o goodwill desse vai durar 100 anos para lá. É uma outra questão que não resolve-se normativamente. Né? Lamentavelmente não se resolve. Então é criar forma de forma. Se eu pegar a forma de uma informação, né, com base numa estimativa e julgar no balanço, é absolutamente falso. Absolutamente falso. Então a essência fala isso. Primeiro tem que ter uma realidade patrimonial em contabilidade para registrar. Essa realidade não pode ser estimada. Ela não pode ser simulada e nem pode ser uma expectativa. Expectativa tem demais. Eu tenho expectativa, por exemplo, sei lá, de ganhar na loteria. Eu vou contabilizar a expectativa no meu balanço familiar? Não tem como fazer isso não. Aliás, tem, mas é manipulação de forma. É uma resposta fácil de ser dada, né? É uma afirmação simples também de se fazer. Uma resposta fácil de ser dada. Eu vou contabilizar um ativo na expectativa futura. Porque senão ele vai ficar desatualizado. Beleza. Mas aí você vai ter que formalizar isso. Há realidade patrimonial para isso? Não há. Há estimativas com base em expectativa. Né? Você joga no patrimônio, no balanço, o que vai dar isso? O que vai dar essa reserva de ágio, meu colega? O que vai dar essa reserva de lucro? Essa reserva de goodwill? O que você vai fazer com essa conta? Eles não falam isso com você, né? Qual que é o destino da forma pela forma com base numa essência e expectativa? Será que a realidade, eu concordo que a realidade gerencial, patrimonial, operacional de uma empresa dessa, ela não tem comparação às vendas da Coca-Cola, ou às vendas do SBT, ou a produção da Globo. Isso aí é uma coisa invejável, né? Sei lá, 1 a 10 milhões por ano, mais ou menos, aí de movimentação, é uma coisa extraordinária. Ou até mais, né? Quem movimenta mais que isso é só o governo. E algumas vão até mais, né? 100 bilhões por ano, né? 120, tem empresas aí que faturam até muito mais. Agora, qual que é o problema dessa situação? A questão é que uma coisa é a realidade que a marca produz dentro do fenômeno patrimonial. Por exemplo, Gino Zappa dizia que o fundo de comércio ele não poderia ser colocado de forma autônoma da parte patrimonial. Então, como é que ele transpareceria nos lucros que a empresa tivesse? Então, vamos supor, a empresa tem uma marca invejável. Então, a prosperidade dela é totalmente incontornável. Nesse caso aí, eu tenho realmente uma produção que formaliza-se nos fenômenos essenciais com a interação da imaterialidade, que provoca, dentro das essências fenomênicas e patrimoniais, né,
demonstrações que relativizam-se a sua dinâmica e formas que expressam a realidade daquela cinemática. Nesses casos aí, eu tenho a realidade formalizada, tenho a realidade documentada e aprovada não só como elemento jurídico, mas elemento objetivo societário. Nesse caso eu concordo plenamente. Então a marca Coca-Cola, ela se integra na prosperidade pela rentabilidade. Agora, vamos supor, o patrimônio material está quebrado, e a marca, ela tem expectativa de 100, aí está um problema, né? Nós não vamos entrar nisso aqui agora, é um problema sério. Mas tudo bem, aí você tem a junção, o patrimônio material, ele não está fora do imaterial. Como é que eu vou pegar a marca e separá-la da empresa? Não tem como. Né? Então, essa expectativa da marca de ser 100 vezes mais, ela vai durar 100 anos mais ou 1000 anos mais. Em tese, se nós estivermos aqui nesse mundo, né? Se o mundo não acabar até lá, ela vai viver mais 1000 anos. Mas tudo bem, mas aí eu vou pegar essa expectativa e trazer valor presente hoje, julgar no balanço? Esse que é o problema. Qual a consequência disso? Né? Vou contabilizar um ativo com expectativa de vida. É atualizar o balanço? Eu fiz um balanço aqui atualizando ele, valor de mercado. Mas o valor de mercado não aconteceu patrimonialmente, não houve fenômeno patrimonial. É a mesma coisa que você falar que há uma forma com base não numa essência, mas numa possível essência que eu vou tentar formalizar. E onde que está essa essência? Está na possibilidade, né? E a materialidade? Não resolve a forma. Se eu tenho a materialidade, para eles não vai resolver a forma, vai resolver a expectativa. Então, o balanço atualizado não é com base em expectativas para julgar nele. O balanço é atualizado com base nos fenômenos patrimoniais reais que acontecem nele. Então, não tem como a empresa estar quebrada, eu tenho uma marca lá e julgar a reserva na empresa. Isso aí é uma medida progressista e muito volátil. As consequências dela na fraude do balanço é muito grande. Né? Se você pegar o pioneiro das fraudes no Brasil, foi o professor Lopes de Sá. Segundo outras informações que eu conheço, foi ele. Ele falava muito bem que o termo fraudar, né, ele vem de uma questão de quebra, de manipulação. Então, se eu não tenho um patrimônio real que se movimenta, como é que eu vou ter a forma? Né? Então, essa questão da expectativa de ativo, dizer que isso é uma atualização, ela gera consequências se não houver um subsídio para isso aí. Eu não tenho forma patrimonial, como é que eu vou julgar ela no balanço? Vou julgar com base no possível acontecimento de não sei quando, né? Ou no valor da marca que eu estimei, que ninguém comprou, mas eu estimei, né? E eu posso até estimar a empresa com base no valor da marca. Só que eu faço para vendê-la. Agora, no momento que isso não aconteceu nada, é simplesmente uma hipótese, né? Por mais que haja alguma realidade nos lucros, é uma hipótese. Como é que eu vou pegar, por exemplo, uma empresa que tem uma marca 10 vezes mais, 20 vezes mais, né? Não houve nenhuma compra dessa firma e falar que a empresa não pode pôr o seu patrimônio de 10, mas vai ter que pôr de 30. Eu vou ter que criar lá, aumentar em cada débito do ativo, colocar um fundo de comércio, expectativa de ativo. Olha onde que isso vai dar. É melhor você fazer uma contabilidade prudencial com base na realidade, que você criar um elemento fora da essência, mesmo com uma justificativa ligada à essência, que a estimativa não se formaliza com facilidade e falar que essa é a forma. Se não há realidade, né, factual, não é uma realidade potencial. Realidade potencial toda empresa tem. Umas mais, outras infinitamente mais, outras menos. Agora, se eu não houver essa realidade factual, como é que eu vou ter a realidade formal? É o caso, por exemplo, de um aluguel. Eu não tenho o aluguel integrado, o patrimônio integrado nos bens da empresa, no ativo da empresa, né? Metonimicamente falando, não tenho. Aí eu vou jogar o aluguel, um arrendamento lá no ativo. Isso é essência sobre a forma? É um defeito muito grande aí na informação de muitos aí, tá certo? Então deixo com vocês essas palavras. Caso você goste, compartilhe, divulgue o canal, né? Depois nós vamos também aprimorar o canal aí com
sugestões de vocês. Muito obrigado a todos, paz e bem para vocês e até a próxima, se Deus quiser.